Meta vai lançar um novo aplicativo, Threads, essa semana para competir contra a Twitter. Então, esse artigo foi publicado 2 dias antes da Meta lançar o aplicativo. Um dos dias antes, nós já fizemos esse artigo, fui eu mesmo que escrevi esse artigo. E os usuários do Twitter têm enfrentado nos últimos tempos coisas que são estranhas, né? Como limitação de postagem. Também existe alguns problemas relacionados ao Elon Musk, que ele não é woke, porque Twitter era uma rede social woke. Esse não é um podcast sobre wokeismo ou não wokeismo, mas nós temos que ter aqui a humildade de reconhecer que o Twitter é uma rede social woke, São Francisco é um estado woke. Para quem não sabe o que é woke, woke é um nome que surgiu, em princípio, nos anos 60. E, em princípio, era apenas utilizado para pessoas de cor negra ou preta, como a minha e a tua, que você está acompanhando a sua maioria, né? Essas pessoas pretas nos Estados Unidos da América são pessoas que nos anos 60 lutavam contra a discriminação. Então, estavam naquela onda da luta de direitos humanos. Isso nos anos 60. Com o passar do tempo, houve uma mudança no significado da terminologia woke. Nos dias de hoje, woke são pessoas que são mais ligadas a agendas esquerdistas. Então, pessoas que são mais a favor de leis de aborto, movimentos LGBTs e tudo mais. Tudo isso fazem parte de agenda woke. E o que acontece é que o Twitter era uma rede social woke. No entanto, o Elon Musk, no momento que ele comprou o Twitter, ele afastou muita gente woke. Além de afastar muita gente woke, ele... Ok, recebi aqui uma ligação, por isso travou. Além de ele ter afastado muita gente woke, ele automaticamente expulsou muitos famosos ou pessoas populares, que, em princípio, né, essas pessoas traziam um grande público para o Twitter. Então, pessoas que têm influência, pessoas que têm mídia, pessoas que realmente atraem público para onde elas vão, foram afastadas do Twitter. Essas pessoas não tiveram alternativa, muitas delas, né, durante esse período, não usar nenhuma outra rede social. Eles não tiveram não tiveram opção. Muitas saíram do Twitter, muitas. Depois piorou quando o Elon Musk tirou o selo de verificação de muita gente popular, né? E essas pessoas, na sua maioria, são muito, como posso dizer, são muito autoglorificadas. Então, o Elon mexeu com o ego de muita gente. E depois de mexer com o ego de muita gente, as pessoas, muitas delas saíram do Twitter. Ou saíram do Twitter, ou tem empresas que deixaram de patrocinar no Twitter. Né? Se você for a ver o Elon, ele reclama muito de que nos últimos meses empresas não têm estado a fazer anúncios no Twitter. Yeah. Além desse problema de empresas não estarem a fazer anúncios, dele está afastar público e tudo mais. O que causou nervo não só para o pessoal woke, mas também para todo mundo, né, que pelo menos é um usuário ativo no Twitter. Foi quando o próprio Elon decidiu colocar limite de visualização de postagens. Apesar de que nesse momento parece que tudo voltou ao normal, né? Mas no sábado passado, em que ele anunciou a restrição de postagens dentro do Twitter. Isso causou um alvoroço gigantesco na comunidade e muita gente ficou descontente com o Elon Musk. Além desses pontos que eu acabei de citar, dele ter colocado verificação paga no Twitter para todo mundo, independentemente se você é popular ou não, dele ter colocado limite na visualização de postagens, dele proibir muitas postagens ou muita gente que é woke ou empresas woke, e também essas empresas terem saído do Twitter, o que culminou também, e isso colocou
todo mundo, principalmente da parte de direita, que é a parte que mais segue o Elon, que mais está com o Elon, que mais apoia o Twitter e que está mais a favor de free speech, né, de liberdade de expressão dentro do Twitter. Foi quando ele colocou a Yacarino, né, a linda Yacarino, como CEO do Twitter. Então, se você não sabe, nesse momento, o Elon Musk não é mais CEO do Twitter. Nesse momento, tem uma outra pessoa, que é uma mulher, que é CEO do Twitter, que se chama Linda Yacarino, que é americana de origem italiana. E a Linda Yacarino, ela, claro, é uma businessman, uma businesswoman, né, que já tem muita experiência no mercado. Mas só que o pessoal de direita que está mais a favor do Elon não gostou muito da Yacarino, porque ela faz parte da UEF, né, do World Economic Forum, do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é esse que, segundo o pessoal de direita, né, querem tirar as liberdades das pessoas. Eu também não gosto do UEF, não gosto do World Economic Forum, adiantando já aqui. Mas isso não tem a ver com meus gostos, mas sim, no geral, das pessoas que não foram a favor do Elon eleger uma mulher que faz parte do World Economic Forum. Então, houve aí muita discórdia entre o Elon, entre o pessoal lá do World Economic Forum e tudo mais, e também se buscou no fundo do baú e se encontrou que o Elon, há anos atrás, também fazia parte do World Economic Forum. Então, muita coisa se misturou, que culminou com o próprio Zuckerberg fazer o lançamento do Threads no momento que o pessoal do Twitter está muito descontente do Elon. E por que é que o Threads pode vingar contra o próprio Twitter? Porque o Threads começou a bater muitos recordes. Recordes como? Nós temos aqui essa publicação que foi feita pela página Wealth, né? Wealth, que em português significa riqueza, que fez uma postagem sobre o tempo que grandes plataformas levaram para alcançar pelo menos a marca de 1 milhão de usuários. Então, o Wealth pegou um ranking em que fez uma análise de grandes redes sociais, plataformas de streaming, ou até buscadores, né, como Google, e ele fez esse ranking e colocou o tempo que cada uma levou para alcançar pelo menos 1 milhão de usuários. Lembrando que 1 milhão de usuários não é uma marca fácil de se alcançar. Tem empresas que levam 10 anos, 5 anos para terem pelo menos 1 milhão de clientes. E o que se fez aqui é que se criou um ranking. Nós vamos aqui ver cada empresa e o tempo que pelo menos cada uma levou para alcançar a marca de 1 milhão de usuários. Então, primeiro, nós temos aqui a Netflix, que é uma plataforma de streaming que você talvez usa, em que eles levaram pelo menos 3,5 anos para ter pelo menos 1 milhão de subscritores. Então, para a Netflix ter pelo menos 1 milhão de usuários, levaram 3,5 anos. Então, são 3 anos e aproximadamente 6 meses que a Netflix levou para ter pelo menos 1 milhão de usuários. Então, temos aqui a Netflix, que levou pelo menos 3 meses, 3 anos e 6 meses para alcançar 1 milhão de usuários. Depois, nós temos o caso do Twitter, que levou 2 anos para ter pelo menos 1 milhão de usuários. São 2 anos que o Twitter levou de muito trabalho e, depois de 2 anos, conseguiu alcançar a marca de 1 milhão de usuários. Twitter é esse que é o tema do nosso podcast sobre threads contra o Twitter. Depois nós temos aqui o Instagram, que levou 2 anos e 5 meses para alcançar pelo menos 1 milhão de usuários. Aliás, o Instagram levou 2 meses e meio. Então, são 2 meses e meio que o Instagram levou para alcançar pelo menos 1 milhão de usuários. Lembrando que o Instagram foi adquirido pelo Facebook em 2014, na época era Facebook,
que é a Meta hoje, em 2014, e até 2014 até agora, quase 10 anos, faz parte da umbrella do Mark Zuckerberg. E depois nós temos aqui o Facebook do próprio Mark Zuckerberg, que levou 10 meses para alcançar a marca de pelo menos 1 milhão de usuários. Então, nós temos aqui o Zuckerberg, que já tem, Zuckerberg, né, nesse caso, já tem pelo menos 2 redes sociais que levaram meses para alcançarem pelo menos 1 milhão de usuários. E depois nós temos aqui o ChatGPT, que explodiu esse ano. Inclusive, eu estou utilizando muito ChatGPT no meu iPad. E é um aplicativo muito lindo. A melhor coisa que eles fizeram foi lançar uma versão de ChatGPT para iPad. Eu acho que vou usar muito menos no computador, porque no iPad é realmente muito prático. Então, ChatGPT levaram 5 dias, por volta de novembro ou dezembro, do ano passado, acho que foi dezembro, né? Do ano passado, no finalzinho de novembro, que eles levaram para alcançar 1 milhão de usuários. 5 dias. Em 5 dias, ChatGPT já tinham 1 milhão de usuários a utilizarem o seu produto, que é um robô de inteligência artificial. ChatGPT, 5 dias para alcançarem a marca de 1 milhão de usuários. E nós temos aqui a nossa queridíssima Threads, que é o aplicativo manchete do nosso podcast de hoje, que levou pelo menos de 2 horas. Quer dizer, em 1 hora e qualquer coisa, Threads já tinha mais de 1 milhão de usuários. Por isso que eu acredito que Threads realmente é um calcanhar de Aquiles para o Elon Musk. Então, em apenas 1 hora e qualquer coisa, Threads já conseguiu 1 milhão. Repara que nós vimos aqui grandes empresas que são gigantescas, né? Valem bilhões e bilhões de dólares, como o Instagram, temos também a própria Netflix, vimos também um caso de outros aplicativos que levaram pelo menos meses ou anos para alcançarem a marca de 1 milhão de usuários. Quem fez um pouquinho diferente foi só a OpenAI com ChatGPT, que levaram 5 dias. No entanto, Threads, que vem na umbrella da Meta, Meta que tem o Facebook, Meta que tem o Instagram, Meta que tem o WhatsApp, Meta que tem Oculus. Então, tipo, a umbrella da Meta é muito, mas muito poderosa. E eles conseguiram fazer isso em apenas 1 hora e qualquer coisa. Então, isso só para termos aqui uma ideia do quão incômodo está a ser Thread para o Elon Musk e para todo o pessoal do Twitter. Além deles baterem 1 milhão de usuários em menos de 2 horas, nós temos também aqui o próprio Threads, que já tem mais de 70 milhões de usuários em pelo menos 48 horas. Então, em apenas 1 hora e qualquer coisa, Threads conseguiu, isso aqui estamos a ver já mesmo no próprio Threads, né? Na publicação do próprio Zuckerberg, e em 1 hora e meia, Threads conseguiu pelo menos 1 milhão de usuários, né? Num período de 24 horas, conseguiram mais de 20 milhões de usuários, e num período de 48 horas, Threads conseguiu pelo menos 70 milhões de usuários. E segundo o próprio Zuckerberg, né, isso está muito além das expectativas que eles tinham. Então, quer dizer que nesse momento, isso foi publicado há um dia atrás, né? Isso quer dizer que nesse momento, provavelmente, Threads já tem mais de 100 milhões ou próximo de 100 milhões de usuários. Então, reparem que o calcanhar de Aquiles é gigantesco, pessoal. É muito grande. O calcanhar de Aquiles aqui é muito grande. 70 milhões de subscrições em apenas 48 horas.
Isso é muito. E eles cometeram um grande risco. Por quê? Porque Threads foi lançado como aplicativo. Então, aqui, eles lançaram o aplicativo por quê? Porque eles não tinham o domínio.com. O domínio.com provavelmente já foi adquirido por uma outra pessoa e não quis vender. Ou quis vender, mas a um valor muito grande para a Meta. Então, eles decidiram lançar com domínio.net. Isso também não importa muito nos dias de hoje. E o aplicativo deles, nesse momento, já teve mais de 70 milhões de downloads. Então, o próprio Elon está muito preocupado. Por quê? Porque o Elon comentou aqui num post que foi feito no Twitter Daily News de que ele vai e já mandou uma intimação para processar a Meta, para processar a empresa do Zuckerberg. E eu vou já falar daqui a pouco por que é que para mim isso não faz sentido. Vamos aqui abrir a publicação, né? E a publicação eu vou aqui traduzir para vocês. Twitter está a ameaçar processar a Meta por, olha só, sistemático e apropriação indevida de segredos de IP do Twitter. Ou seja, o Twitter está processando a Meta porque eles se apropriaram de dados sensíveis. Isso é muito curioso. E eles fizeram essa nota porque o advogado do Elon Musk, Alex Spiro, enviou essa nota para a Meta. E o que aconteceu propriamente? O que aconteceu é que o Elon Musk, há meses atrás, abriu o código-fonte de algoritmos do Twitter. Então, antes dele fazer isso, já era possível você fazer um clone do Twitter. Então, qualquer um poderia fazer um clone do Twitter. Você entende de programação, você poderia criar um aplicativo web ou mobile do próprio Twitter. Isso não é difícil. Clonar um website não é difícil. A parte difícil era o algoritmo. Porque o que faz o Twitter ser Twitter não é o UI, não é a interface, não é o aplicativo em si. O que faz o Twitter ser diferente do Facebook, ser diferente do Instagram e de outras redes sociais, se chama algoritmo. Algoritmo esse que nos dias de hoje já usam inteligência artificial. Na verdade, isso não é novo. Mas só que, como nós estamos no pico da inteligência artificial, né? Se trouxe muito à tona, principalmente com o TikTok, de que redes sociais utilizam inteligência artificial no seu algoritmo. Mas isso não é novo, isso é uma coisa já antiga. Mas o que acontece, né, é que o Elon decidiu abrir as cubas do algoritmo do Twitter. E ele fez isso com o objetivo de tornar as coisas mais transparentes. Eu estou com ele. Eu apoio isso, eu apoio open source, eu apoio código aberto. Então, o objetivo do Elon era abrir o código-fonte do Twitter, tornar as coisas mais transparentes e permitir que desenvolvedores pudessem ajudar na melhoria do algoritmo do Twitter. Nós já falamos aqui, quando isso foi lançado, de que você pode contribuir para a melhoria do algoritmo do Twitter. Você vai lá no GitHub, faz um fork do repositório do algoritmo do Twitter e você pode fazer as modificações, fazer um commit. E se a mudança que você fez realmente ajuda, de alguma maneira, melhorar o algoritmo do Twitter, eles vão aprovar. Então, o Elon fez isso, colocou tudo aberto, e o Zuckerberg foi lá e copiou. Então, antes do Elon abrir o algoritmo do Twitter, você apenas poderia fazer o clone. Você não tinha o Twitter, você só faz o clone
e as coisas continuavam da maneira que estavam. Você podia fazer um Twitter de meia tigela, em que as pessoas poderiam entrar e não seria uma coisa muito engraçada. Mas hoje é diferente. Hoje você pode fazer um clone inteiramente do Twitter. Mas só que você pode até fazer um clone do Twitter. Nós temos aqui um exemplo da plataforma da Nostr, né? Que apesar de ser um protocolo, mas é um clone do Twitter, é que não está muito distante. Temos também o caso da Blue Sky, que também não vai muito longe, né? Clone do Twitter. Empresas que foram fundadas pelo Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter, que vendeu a empresa para o Elon Musk. Não estão a vingar. Ninguém usa, ninguém se importa com esses clones. Temos também o caso da QKOO, da Índia, que lançaram isso por volta do ano passado, que em princípio explodiu um bocadinho, mas depois desapareceu. E também temos o caso do Truth, do Donald Trump, que foi muito popular quando o Elon colocou limite de postagem, isso no domingo, mas depois caiu. Ninguém se importa com o Truth. Aquilo é só para o Trump evitar a censura dos seus oponentes. Então, nós temos aqui o caso do Threads, que foi lançado pelo Zuckerberg e está realmente a competir contra o Twitter. Você acabou de assistir um corte do Bitcoin na Moda Podcast. E caso você queira assistir o episódio completo desse vídeo, clique no vídeo que está aqui em cima ou colado no card desse mesmo vídeo. E caso você queira ouvir o áudio desse podcast completo ou também o áudio de outros podcasts que nós gravamos, você pode ouvir nas plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts. Você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo para acompanhar os áudios nas plataformas de streaming. E caso você queira aprender a investir em criptoativos e fazer parte do nosso grupo VIP, ter acesso ao meu curso de criptomoedas Bitcoin 101 e ao meu e-book Bitcoin Simplificado, que está vindo na Amazon, mas você vai ter acesso de uma maneira gratuita, pagando apenas 10.000 kwanzas por cada 2 meses. Você vai entrar em contato com o nosso número no WhatsApp. O número vai estar aqui embaixo desse vídeo e na descrição desse mesmo vídeo. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos e até a próxima.